Você sabia que você pode dizimar e ofertar de forma online? Através do Pix, transferência bancária ou IBAN. E para você que é dizimista, é só enviar o comprovante para a secretaria da nossa igreja. Nos ajude a plantar essa semente. Pai seja convosco. Quero saudar você que está aí nos acompanhando através dessa live, através do YouTube. Quero lhe desejar que o amor de Cristo Jesus alcance o seu coração nesta manhã. Eu quero também pedir para que você que está nos assistindo possa estar compartilhando este culto. Iremos entrar agora neste ambiente de adoração, de celebração, ao qual estaremos exaltando o nosso Deus. E você pode estar também nos ajudando a fazer essa missão de evangelização. Então pega aí essa live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para aquelas pessoas que você sabe que está necessitando de uma palavra de Deus, porque a palavra de hoje está de forma
poderosa como sempre tem sido da parte do nosso Senhor. Então nos ajuda, compartilha, faz com que essa live seja alcançada por mais vida e que você também seja abençoado. Eu quero agora me dirigir a você que está aqui no templo, pedir da mesma forma, se você puder aí tirar o seu celular rapidinho, fazer o compartilhamento desta live, me enviar para algumas pessoas que estão neste momento também precisando. Aí você vai estar fazendo aquilo que nós chamamos de semeadura da palavra de Deus. Eu quero também lhe convidar a preparar o ambiente para este culto. Não só você que está em casa, mas você também que está aqui no templo. Você pode fazer com que este culto se torne mais agradável. Você pode ter uma ação para que haja uma reação da parte de Deus. Então eu queria pedir para que você nesse momento se colocasse de pé e se colocasse aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, e porque Ele vive para todo sempre. Amém? Você pode aplaudir, glorificar, exaltar, celebrar ao nome daquele que está sentado sobre todos os tronos. Espírito de Deus, nós te adoramos. Eu quero orar com você nesta manhã, uma oração de gratidão a Ele por este momento ao qual estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te exaltar na beleza da tua santidade, Pai. Eu quero te engrandecer neste dia, Senhor, ao qual estamos aqui para celebrarmos mais um culto a Ti, Pai. Nosso coração neste dia de domingo é de gratidão. Estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Pai. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais esse dia, Senhor, a permissão de estarmos aqui para Te exaltarmos, Senhor. Então eu te peço, Senhor, vem, Senhor, sobre este lugar, Pai. Faz morada nesta manhã, Senhor, invade, Senhor, nossos corações de forma sobrenatural. Queremos sentir a Tua presença. Recebe, Senhor, este louvor que será entoado a Ti. Recebe, Senhor, essa adoração. Espírito de Deus, eu te peço, Senhor, torna esse ambiente, Senhor, o mais espiritual possível, Pai. Rompe os céus nesta manhã, Senhor, e faz com que possamos sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito, Senhor, aguçando o nosso íntimo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como já foi falado, entregue ao Senhor o melhor da sua adoração nessa manhã, amém? Porque Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Declare. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja
Se nós cremos na tua fidelidade, na tua bondade que dura para sempre, Senhor. Se você crê nessa verdade, você pode levantar as suas mãos essa manhã e declarar isso para Ele. Diga: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, muito bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Crê nisso? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Se você crê nisso, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Ele é sempre bom e a sua fidelidade dura para sempre. Ele é sempre bom e o controle de todas as coisas está na palma das suas mãos. Nós te adoramos, Jesus. Seja exaltado nessa manhã, seja entronizado nessa manhã. Nós te adoramos. Declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida,
erguer as suas mãos e declarar essa verdade. Que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E não importam as circunstâncias, que o Senhor possa nos ensinar a se alegrar nele, que nós possamos confiar em seu amor em todo o tempo, porque ele é um Deus que nunca nos desampara. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Na sua palavra está escrito: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você entrou aqui nessa manhã com seu coração tão aflito. Talvez você entrou aqui nessa manhã com seu coração tão angustiado. Mas receba essa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor tem para te dar. Escute a letra dessa canção. A terra já estremeceu ao som da sua voz, e se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei olhando pra ti, tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Declare: seguirei, seguirei olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei olhando pra ti, tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus, a tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus, a tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz. Declare: em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em
de Deus, o Senhor tem a paz que excede todo entendimento humano. Nessa manhã nós declaramos que temos paz em Ti, Senhor. Essa paz que está a nosso alcance, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, esses dias difíceis, esses dias que temos vivido provações em cima de provações, mas a Tua paz não tem nos deixado perder a esperança. Oh, Espírito Santo de Deus, estou aqui perante a Tua igreja, Senhor, me colocando em oração perante Ti, Senhor, em clamor por tudo aquilo que temos vivido, de tudo aquilo que está acontecendo. Sopra o Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo nesta manhã, com a paz que excede todo entendimento humano. Oh, Espírito Santo de Deus, vai retirando toda a preocupação, toda a tribulação, toda a angústia. Tu és aquele que consegue, Senhor, sondar os nossos corações e ver as nossas inquietações. Pai, em nome de Jesus eu te peço, quebra todo o jugo esta manhã. A unção que despedaça o jugo faz cair sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Eu te apresento, Senhor, desde já, Senhor, esses pedidos que tem, Senhor, em minhas mãos. Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos, Senhor. Cada uma dessas vidas, Senhor, que tem clamado a Ti por um socorro. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Faz o Teu milagre, Senhor. Opera maravilhas, Senhor. Sinais e prodígios, Senhor, sobre a vida daqueles que estão esperando em Ti. Em nome de Jesus, nesta manhã, ser vida sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que estão internados, sobre aqueles que estão em um quarto, Senhor, precisando de uma visitação Tua. Oh, Espírito de Deus, Tu és o Deus daqui e o Deus de lá. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo nesta manhã. E eu te peço, Senhor, rompe todas as barreiras, Senhor, nesta manhã, e vai visitando, Senhor, teus filhos, Pai. Visita com poder e glória, Senhor, e faz, Senhor, aquilo que o Senhor faz de melhor. Faz aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, Espírito de Deus. Opera milagres nessa manhã, Pai. Opera curas, Senhor. Rompe, Senhor, as barreiras da incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vem com essa paz e nos acalma o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Tenho paz. Coloque a mão no seu coração nesse momento e diga: em mim. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você está sentindo aí essa presença do nosso Senhor que está neste lugar? Ah, Espírito de Deus, que presença maravilhosa. Você está sentindo? Então dá um brado de glória, um brado de vitória aí onde você está. Lembre-se nessa manhã que você é pentecostal. Às vezes dá vontade de ficar como criança aqui, na presença do nosso Deus, pela presença que Ele nos faz sentir. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso de número 4, de alegrem-se no Senhor.
Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Ei, o Espírito do Senhor está aqui, aonde Ele está, a liberdade. Seja livre, se alegre, se desprenda das amarras que tem lhe aprisionado nesta manhã. Em nome de Jesus. A você que está em casa aí também, que você possa sentir essa presença de forma extraordinária que o Espírito Santo tem nos proporcionado viver. Como é bom, Senhor, estar aqui. Como é bom estar neste lugar onde o Senhor se revela. Oh, Espírito de Deus, xeredebecamas. Ramanchuidercastuidercamas. Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Xeredebecamas, surida, sararamará, xeredecamas. Oh, Espírito de Deus, a Tua presença está sobre nós. Somos a Tua igreja, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Somos aqueles que somos carentes dessa presença, Jesus. Nos visita nesta manhã, Senhor, mais e mais, Jesus. Queremos sentir essa presença, esta graça que vem de Ti. Oh, Espírito de Deus. Tu és Senhor e nós reconhecemos o Teu senhorio. Tu conheces as inquietações e a indagação do Teu povo, Jesus. Sabe o que eles têm te clamado e te buscado. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és Senhor, Jesus. Oh, Espírito de Deus. A vontade que dá é de não parar. Existe alguém nesta manhã que está nos visitando pela primeira vez? Se tem, faz assim. Tem alguém que nos visita neste culto? Tem uma pessoa ali. Você poderia fazer a gentileza de se colocar de pé para a gente poder conhecer você? Nós da Canaã Recife gostaria de aplaudir ao Senhor pela sua vida de uma forma maravilhosamente extraordinária da parte de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu queria chamar agora o nosso Fique Sabendo. Pai seja convosco, igreja, o Fique Sabendo está no ar. Todos os domingos temos culto presencial, às 9 e às 11. Venha, traga sua família e para você que não pode estar conosco, temos 2 cultos online, às 9 e às 19. Vem, participa com a gente. Todas as quartas temos o culto do renovo, às 18 horas. Vem aprender mais sobre a palavra de Deus. Todas as quintas temos a tarde com Deus, às 14 horas. Venha dar lugar na terra, aqui ou em casa. Nosso programa de variedades, direto ao ponto, vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Sabe aonde? No canal do YouTube. Se inscreve e ativa o sininho. Você sabia que você pode ofertar e dizimar de forma online? Através do Pix, transferência bancária ou IBAN. E para você que é dizimista, é só enviar o comprovante para a secretaria da igreja. Nos ajude a plantar esta semente. E fique por dentro dessas e outras informações nas nossas redes sociais e no balcão de informação. Tchau! Pai seja convosco, Igreja Canaã. Eu estou aqui para mostrar para vocês como vai o andamento da construção da obra. Nós terminamos agora com essa parte concluída do teto. Já terminamos. E agora nós precisamos da colaboração dos irmãos para terminar mais essa segunda etapa, que é
de piso. Nós já temos o porcelanato e aí precisamos concluir com essa parte de fazer o piso. Temos as janelas que faltam também, a porta, o portão, para a gente finalizar com essa parte. E aí vai ficar faltando apenas a parte elétrica e pintura para terminar a estética da igreja. Então eu quero deixar um abraço ao pastor Ezequias e a toda a família Canaã. Que Deus abençoe a todos que têm colaborado e que Deus venha abençoar também a todos que irão colaborar para a gente fazer o fechamento, para a gente terminar. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa obra missionária que está sendo concluída. Deus tem sido bom para com o seu povo e para conosco. Isso é maravilhoso. Queridos, eu queria também reforçar mais 3 avisos. É que no próximo sábado, 1º, nós teremos Santa Ceia presencial aqui na nossa igreja, a partir das 4h30. Amém? Eu queria convidar aqui para que você pudesse estar aqui conosco, celebrando este culto ao qual foi o Senhor que instituiu. Nós estaremos aqui até às 6 horas da noite, de 4h30 às 6 horas da noite, e será maravilhoso. A segunda é que a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, nós iremos iniciar as nossas lives chamado Quarto de Guerra. Será uma live voltada para a oração, onde cada dia terá um pastor da nossa igreja orando e apresentando a sua vida, os seus pedidos, e isso será de forma online pelo nosso Instagram da Canaã Recife, a partir de 10 às 11 da noite. Então você não perde, já bota aí no seu lembrete, para que amanhã você possa estar nos acompanhando de forma online e também buscando a presença do nosso Deus. O terceiro aviso também que eu queria reforçar é que saiu aí no Fique Sabendo, todas as sexta-feiras estamos aqui também orando, buscando a presença de Deus, com o culto chamado Sala de Oração. Olha, eu quero dizer a você, eu sou suspeito para falar. Deus tem feito coisas extraordinárias aqui neste lugar. Toda sexta-feira, a partir das 5 horas, se você puder estar aqui conosco, nos acompanhando de forma online, mas Deus tem falado de forma extraordinariamente aos nossos corações, sabe? Tem dia que a gente acaba o louvor e a presença de Deus está tão forte aqui neste lugar que a gente começa a chorar por aqui. A gente não quer sair mais deste lugar, pastor Wellington. A presença de Deus invade o nosso coração, né, Ney? O Ney aqui é o companheiro meu de todos os cultos. De repente a gente fica aqui mais de meia hora, 20 minutos, a vontade que dá de não sair mais da presença dele. E eu quero convidar você está perdendo muito do Senhor. Venha estar conosco. Venha buscar, venha orar pelo seu país, pela sua nação, pelos seus parentes, vizinhos, as pessoas que estão nesses dias necessitando de uma palavra de conforto. Amém? Eu quero também ir para o nosso momento também, que é muito especial, que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu queria desde já chamar os voluntários, se colocasse aqui na frente. A palavra de Deus vai dizer no livro de Provérbios que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com os primeiros frutos da nossa renda. Fazendo isso, se encherão os nossos celeiros, transbordarão de vinho os nossos lagares. Isso só é possível quando nós cumprimos esse princípio de semeadura, de honrar ao Senhor. E nesta manhã você tem a oportunidade de fazer isso de forma voluntária. A Bíblia diz que o Senhor ama quem dá com alegria
e isso que não seja com pesar ou com tristeza. A você também que está aí em casa, nós vamos disponibilizar o Pix, as nossas contas, o QR Code também, que você pode também estar colocando aí do seu aplicativo na sua tela e vai já direto para a nossa conta, para você também estar ofertando de forma online, e que isso também venha a ser algo que vai gerar bênçãos sobre a sua vida, que você também vai estar contribuindo com o reino de Deus. Então eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, Senhor, pela vida dos teus filhos que nesta manhã entendem o propósito dos dízimos, das ofertas. Eu quero te engrandecer, Senhor, e te pedir que o Senhor esteja cumprindo aquilo que está sobre a tua palavra, Senhor. Multiplicando a sua semente a 100 por 1, como está escrito, Pai. Que o Senhor possa fazer com que os celeiros venham se encher, os seus lagares venham transbordar, para que outras pessoas sejam alcançadas com a bênção da prosperidade que há em Ti, Senhor. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por todos os irmãos que ofertaram e contribuíram na sua casa, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração especial aqui por esse rapaz. Fica um pouquinho assim, mas assim. Pai, muito obrigado pelo teu filho. Abençoe. Oração especial para esse rapaz. Amados, que bom estarmos mais um culto na casa de Deus, da presença. Você que está nos assistindo, não deixa de transmitir. Pega aí o link do YouTube, coloca nos teus grupos de WhatsApp, dispara. Tenho certeza que você vai estar contribuindo com a causa do Evangelho, que é
a pregação da sua palavra, da palavra de Deus, não é? Então, muito bom. E você que está em casa, não esquece que é necessário que a gente esteja em uma posição confortável, mas não relaxada. Porque às vezes a gente está em casa numa posição tão confortável que a gente relaxa, e na hora do culto, da palavra, a gente dorme. Então, eu estou dizendo isso, não é porque você faça, é porque isso já aconteceu comigo. Então, é de experiência própria. Está assistindo o culto, daqui a pouco você... Opa, o que foi que aconteceu? Então, aí é melhor você estar sentado e tal, assim, num local que você não dê aquela cochilada, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para todos nós que estamos aqui, em casa, e nós que estamos aqui. Vocês viram o vídeo da pastora Ivonete, falando da igreja de Bebedouro? Pois é, você sabe que nós somos a única igreja em toda aquela região. Hoje, a igreja funciona numa sala, não, na verdade era o quarto dela, e ela fez do quarto o local. Então, reúne lá mais ou menos umas 15 pessoas, 20 pessoas, lá nesse assentamento. Mas, durante mais de 10 anos, porque os assentamentos, eles têm gerentes. Então, é o gerente que decide tudo, não é? E durante mais de 10 anos ela tentou um espaço, e ela não tinha nem autorização para ter igreja e nem espaço para construir uma igreja no assentamento. Por isso que às vezes que tentaram brigar lá com ela, não podiam fazer nada, porque era no quarto da casa dela, na sala da casa dela, a igreja, né? Ela derrubou, fez parede e tudo. Então, passaram-se os tempos, todo esse tempo de oração. Quando foi há uns 2 anos atrás, mudou o gerente, e o gerente viu a importância, né, porque uma pessoa que nasceu lá, foi criado lá, e viu a importância de como que a igreja, de forma positiva, abençoa as pessoas. E ele viu que no outro assentamento tem uma igreja de uma outra denominação, e que tem sido muito positivo, muito bênção. Então, chamou ela e deu uma área na frente da escola do assentamento, da escola municipal lá de Petrolina, lá na frente da escola, deu o local, e nós começamos a obra. Vocês viram lá, foi no meu aniversário há 2 anos atrás, que eu pedi, falei: irmãos, eu quero um presente. Qual é o presente, pastor? Quero dinheiro para a gente construir a igreja. E os irmãos deram, e nós construímos a igreja. Aí veio a pandemia no ano seguinte, e na pandemia nós ficamos parados, 1 ano parado. Chegamos inclusive a receber, antes da pandemia, antes de março, recebemos todos os porcelanatos da igreja. Um irmão chegou e falou: vou dar todo o porcelanato, e deu todo o porcelanato. Então nós ganhamos também a argamassa, mas aí faltou o rejunto, enfim, deixamos aí. A pandemia se estende, aí começou a cobrança do pessoal da comunidade, do local, e a igreja. Então nós precisamos correr para fazer a igreja. Mas como, irmãos? Se até os nossos próprios recursos de manutenção da nossa igreja aqui, eles não estão nas melhores coisas do mundo, e a gente entende, não é? A gente entende a pandemia. Então a gente, poxa, como é que a gente vai fazer? E aí ela fez um levantamento lá, ficou muito alto, que o pedreiro cobrou. Aí um dos nossos irmãos falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o que eu estou fazendo por 2 semanas, e aí vocês me pagam a semana, porque eu boto uma pessoa para ficar fazendo o que eu estou fazendo, eu pago essa pessoa e eu vou fazer por um preço melhor. E aí está indo fazer, né? E aí nós vamos também botar as portas, né? Um dos irmãos doou, um irmão da nossa igreja doou as portas e as janelas. Vamos botar as portas, vamos botar as janelas. Mas nós precisamos levantar esse recurso da viagem até o projeto Bebedouro, e precisamos para pagar os recursos. O pessoal que vai ficar na casa da pastora, vão comer lá e tal. Então a gente precisa levantar esse recurso. Nós estamos
o valor orçado para fazer tudo isso, a viagem, a cerâmica, as portas, os rejuntos, o material, é R$ 5.000. Fazer tudo isso. Se fosse aqui, ou se não fosse feito por nós mesmos, daria mais de 10 mil. R$ 5.000. Aí nós levantamos no primeiro culto uma oferta de R$ 1.000. Nós fizemos uma segunda oferta e deu R$ 1.000. O pessoal passando no cartão. R$ 1.000. E aí ficou 4. Nós já temos de outras campanhas 1.500, porque aqui a gente guarda, a gente não usa o dinheiro. Se foi para missões, a gente não usa para pagar a conta de energia da igreja. Então estava guardado lá, ó, R$ 1.500. Ou seja, aí fica 2.500. Então nós precisamos levantar uma oferta o máximo que puder. Se você que está em casa nos assistindo e fala assim, pastor, senti no meu coração de dar os 2.500, não tem problema, manda aí no direto da igreja aí, fala assim, ó, eu vou dar e tal, entendeu? Agora, de repente, para não ser emoção, você já manda logo o teu telefone, e se puder já faz agora, o Pix está na tela. Tem muita emoção nesse negócio, então você vai lá, já está lá, bota o celular, já passa. Se você, pastor, eu quero ofertar, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, nós estamos com o valor de 2.500, como pela manhã nós levamos mais de 20 minutos aqui, quase meia hora aqui, não foi por quê? Porque veio bastante gente e só deu R$ 1.000. Por quê? Um dá 20, o outro dá 30, o outro dá 50, o outro dá 100, entendeu? Então você tem assim pessoas que vão contribuindo, é a soma de tudo isso. Quando nós estivermos colocando a porcelanato lá, que tiver com o primeiro culto, você vai saber que a sua oferta faz parte de uma região que não tem igreja, que está sendo pregado a palavra, e você também contribuiu com isso. Então é muito importante. Então a gente vai fazer isso, pedir para os irmãos entrarem aqui. Eu vou pedir para colocar aqui uns envelopes, se puder, bota aqui uns envelopes, dá um espaço. Aí a gente não vai até você agora, para ser bem mais rápido até. Aí as irmãs estão aqui, você bota, tem a maquineta aqui, não sei se tem, tem duas, era isso que eu ia dizer, 2 maquinetas. Isso é muito importante, porque hoje de manhã demorou bastante, então a gente já faz logo essas 2. Vamos ver o quanto que a gente consegue levantar. Deixa Deus, assim, toca no seu coração. Se você puder passar, pastor, eu não trouxe dinheiro, não se preocupe, que hoje quase ninguém anda com dinheiro. A única pessoa que anda com dinheiro é o pessoal que torce pelo esporte. Então, esse pessoal, mas aí você traz a sua oferta. Vamos orar, tá? Vou pedir até para o pessoal aqui, para que Deus levante alguém. Levante, gente. Nós não podemos continuar no próximo domingo com essa mesma campanha. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa nos abençoar. E que nós possamos, 50 ali, 50 aqui, 100 ali, 30, 20, mas a gente possa levantar. São 2.500 que falta agora, né? Então nós já, dos 5, nós só precisamos de 2.500. E Deus vai nos abençoar. Amém? Pai, muito obrigado por cada um dos teus filhos que vão, nesse momento, fazer essa oferta especial para Bebedouro. Nós louvamos o teu nome, porque cremos que nós somos uma igreja missionária. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Venha, traga uma oferta. Se vier, hoje de manhã eu até falei assim, se vier uma pessoa aqui e trouxer a oferta, imagina, essa oração todinha foi para ela. É muita bênção, não é? Então traga a sua oferta, faça a sua contribuição, né? Nós cremos que podemos fazer melhor, nós podemos fazer melhor do que nós temos feito para o reino de Deus, tá? Então, eu disse, inclusive, que a gente pode fazer isso, a gente crê nessa obra de Bebedouro, nós cremos nessa obra, e eu fico assim, ansiando, né? Aquele povo, o gerente deu o terreno. Uma das razões pela qual ele deu o terreno, é que ele disse, olha, tem gente na igreja que eu conhecia, que era um cachaceiro de mão cheia,
para não dizer de mão cheia, de papo cheio. Tu sabe o que é isso, né, Ney? Papudinho? Era de papo cheio. Aí, de repente, na igreja, de repente, arruma o casamento, organiza lá a vida na plantação, para de estar devendo lá no armazém. Como é que pode? O poder do evangelho. O poder do evangelho. E assim, e aí ele falou, cara, a gente precisa ter uma igreja aqui. E a gente, mais uma vez, assim como nós somos a única igreja na tribo indígena Tumbalalá, e também agora no assentamento Bebedouro, Igreja Canaã vai estar lá. A gente gosta de ir para lugar onde não tem ninguém, porque onde já tem, a gente entende que já está sendo pregado o evangelho, e a gente não é melhor do que os outros, não é verdade? Então, a gente entende isso daí. Amém. Glória a Deus. Que a boa mão de Deus seja sobre cada um que ofertou e contribuiu para a Bebedouro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você em casa, se desejar, como eu te falei, manda mensagem, entra no WhatsApp. Olha, na tela agora há pouco tinha o número do WhatsApp. Você entra em contato com o WhatsApp, fala que você quer fazer algo, não é? Vai ser quando a viagem, Paulo? Quarta agora que vem? Quarta agora que vem, está indo, o pastor Júnior está indo com algumas pessoas que ele vai também, e a gente espera que de fato faça a diferença. Então, se você deseja, quarta-feira a gente está indo, não tem tempo, tá? Para a gente poder fazer isso. Deus abençoe. Amados, quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. E às vezes não é lá uma mensagem. Eu gosto muito de pregar de forma expositiva, não é? Versículo por versículo, versículo por versículo. Porém, essa semana, minha esposa sabe, eu andei muito triste. Tristeza, sabe aquelas tristezas da alma? Quem sabe o que eu estou dizendo aí, diga amém. Bom, então essas pessoas que disseram amém, já passaram também. Tristeza, aquela tristeza na alma. Ainda bem que eu tenho uma psicóloga em casa. Mas é que ela não pode, nem consegue. Ela disse que não consegue me tratar não, que eu sou muito doido. Aí, aquela tristeza, aquela coisa, e a gente fica assim, sabe? Ontem de madrugada, eu estava conversando com um pastor, amigo nosso, e esse pastor, a gente conversando, ele falou, cara, eu estou muito angustiado, estou com depressão. Aí falou, voltei a tomar, como é o nome do remédio, tu lembra? Xalopram, sei lá, uma coisa assim. Ele começou lá, é porque na hora eu falei para a pastora Leonor, ela foi lá pesquisar o que era. E a gente ficou muito angustiado, muito triste. Assim, porque a gente tem visto que essa tristeza, essa depressão, sabe, tudo isso que acontece por uma razão muito simples. Falta motivação, não é? Falta ânimo. Quando a gente se deprime, que a gente fica triste, que a gente fica angustiado, a gente fica meio que desesperado, não é? A gente perde pessoas que muitas vezes para nós é a nossa motivação. A gente fica... Porque quando a gente está assim, sonhando com coisas que a gente viaja, aquela coisa toda, a gente não fica muito para baixo. Mas quando a gente perde o motivo de continuar, a gente se afunda. E nesse tempo de pandemia, eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto o quanto que todos nós nos afundado, né? Como que as nossas motivações elas estão sendo roubadas, porque a gente começa a perder pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Aquela ansiedade quanto emprego, trabalho, empresa,
se vai dar, se não vai dar. E a gente começa tudo isso, sabe? Essa coisa assim, ela vai nos afetando emocionalmente, todos nós. E nós começamos a ficar muito afetados, porque são muitas notícias ruins, negativas, de desalento, e cara, a gente fica querendo ver a luz no fim do túnel e não vê, e isso vai mexendo um pouco no nosso emocional de todo mundo, e a gente vai ficando meio assim. O que a gente precisa entender é que nós somos movidos a sonhos, nós somos movidos a olhar para o futuro. Já pensou se você todo dia fosse dormir, acordar e falar, não quero acordar amanhã não. Essa fase de não querer é que não é o que nós vamos dizer que a vida é boa. A vida não fica boa, a gente não fica feliz com isso. Então, a gente olhar e não perceber o que temos à nossa frente gera essa atitude de tristeza na alma. Mas quando a gente olha para alguns personagens na Bíblia, a gente fica meio sem entender algumas coisas que hoje é cantado na nossa igreja. Quando eu digo nossa, eu digo na verdade no evangelho como um todo. Por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu e sabe que quem tem promessa de Deus não... Tu sabe disso ou não? Quem tem promessa de Deus não morre. Não é o que a gente tem ouvido? Sim ou não? É o que a gente tem ouvido. Quem tem promessa de Deus não morre. E eu tenho visto tanta gente morrer, e eu fico perguntando, será que esse povo não tem promessa? Tem alguma coisa errada. Ou no nosso conceito de entender promessa, que nos motiva, ou a gente nunca entendeu o que a Bíblia diz e chama de promessa. Porque quando eu olho, por exemplo, para José, e muita gente, hinos são pregados nisso, e muita gente fala sobre isso, por exemplo, que José estava motivado, olhando para frente, baseado na promessa que ele recebeu de Deus, quando ele tinha 17 anos, que foram aqueles sonhos que ele teve, aonde a estrela, a lua, se dobrava diante dele, os feixes que representavam seus irmãos se dobravam diante dele, e aí, ou seja, José estava em uma posição acima dos seus irmãos. Isso era a promessa de Deus. Agora eu te pergunto, será que mesmo que a promessa de Deus tem a ver em me colocar numa posição superior aos outros? Não teria alguma coisa meio equivocada com Deus em achar que eu sou melhor do que alguém, ou que eu sou uma figura privilegiada diante de tanta gente cuja igualdade e equidade na verdade são o olhar de Deus para nós? Então a gente fica meio, por exemplo, a promessa de Deus para Abraão. Aí Deus promete, assim, só voltando para José. Aí, ou seja, se o sonho de José era só ser alguém famoso, então quando José se torna famoso, beleza, Deus cumpriu o sonho. Não é isso que José diz na sua morte. Então, se a gente achar que o destaque que José teria fez ele passar pelas cadeias, sofrer o calabouço, o poço, ser levado aprisionado para o Egito, tornar-se escravo na casa de Potifar, ser acusado, ir para a cadeia, ser esquecido, para só então ele ser lembrado, levado à presença de Faraó e chegado lá se tornado um dos homens mais importantes do Egito. Aí Deus cumpriu a promessa. Será que é isso? Promessa essa que acaba inclusive com a morte de José, que diz que o Faraó que se levantou não mais
não conhecia José e o povo se ferrou. Então, será que é isso? Será que Abraão sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vai peregrinar no deserto porque ele queria ser rei de um povo? É porque era o que o povo era quando tinha um povo sobre a sua tutela. Será que era Canaã a terra prometida? Ou simplesmente o fato dele ser pai? Não, o que Deus prometeu para Abraão era que ele seria pai. Tá. Sabe, eu acho que nós estamos colocando o nível das promessas de Deus mais ou menos assim: matar uma formiga com uma bazuca, matar uma formiga com um tanque de guerra. Deus, o tanque de guerra, o que eu entendo por promessa para mim é uma formiga. Porque nós trouxemos a promessa de Deus a um nível de coisas passageiras, terrenas, coisas que o nosso trabalho conquista. Porque às vezes a gente fica, o nosso trabalho, ou eu já vi gente dizendo: não, pastor, Deus tem uma promessa para a minha vida, um dia eu vou estar aí no púlpito pregando. Sabe, um bom curso de teologia, ou começar um GC, enfim, não sei. Eu acho que as pessoas estão trazendo a um nível de promessa coisas que nós podemos conquistar. E isso se torna muito complicado. Por quê? Porque quando vem os dias maus e essa promessa não é enxergada na nossa frente, a gente decai, a gente deprime. Porque as nossas expectativas estão em coisas passageiras, coisas temporárias, coisas que se compra e que se vende. Como as nossas expectativas de sonhos, de promessas de Deus para nós são coisas, quando essas coisas não acontecem, a gente deprime. Enquanto que Jesus vai dizer que a paz que Ele nos dá não é como o mundo dá. Então o crente tem que entender que ele tem expectativa, sonhos, alegria, felicidade, esperança, ainda que o fruto da oliveira minta, que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca. Ele continua sabendo o Deus a quem ele serve, porque não está alicerçado a coisas. Mas a gente aprendeu que quem tem promessa não morre, que Deus faz promessa, que eu estou debaixo da promessa, que eu sou filho da promessa. Nós nos tornamos quase que meio que especiais. E aí vem uma pandemia e você mata nos crentes. Não, mas eu sou especial. E aí eu ouvi, quando o cantor Lázaro estava hospitalizado, eu ouvi tanto profeta falar que Deus estava dizendo que tempo novo ia chegar, o cara morreu. Porque tem o profeta do ânimo e tem o profeta do caos. O cara morreu. Porque nós estamos o tempo todo, desde que nós nos entendemos por crente, confundindo. É porque aqui era para ter um S a mais. Promessas com a promessa. Deus não tem compromisso com as promessas. Deus tem compromisso com a promessa. Como é que eu sei sobre as promessas e sobre a promessa? As promessas podem não se cumprir. Inclusive, o Deus que disse para Abraão sobre que queria o filho dele para ser queimado, foi o Deus que prometeu. Agora,
vai estar escrito no Novo Testamento que Abraão sabia que Deus poderia trazer o filho de novo das cinzas, depois de morto e queimado. Não era porque Abraão cria nas promessas, é porque Deus tem compromisso com a sua promessa. Uma. E qual é essa promessa? No livro de Gênesis, nós vamos encontrar muitos dos princípios bíblicos que norteiam a nossa fé. Esses princípios, eles são muitos deles chamados de lei ou regra da primeira citação. O que quer dizer isso? Eu já falei aqui inúmeras vezes. Quer dizer que quando uma coisa é citada pela primeira vez, o sentido dessa coisa se estabelece para tudo que vem depois. Por exemplo, Abraão tem um filho com a escrava, que é Agar, e quando Isaac nasce, Sara manda que Abraão mande Agar e o menino embora, porque quem mandava lá na casa era Sara. Então Sara fala assim, ó, manda a mulher e o menino embora. Aí a mulher e o menino vai embora. Quando Agar está indo embora com Ismael, ele dá uma porção de água e dá uma porção de comida. No meio do caminho acaba a água e acaba a comida. E a mulher sabe que eles vão morrer. Então ela pega o menino, coloca num determinado local e vai para outro chorar. Ficar vendo o menino de longe chorando. Então nesse momento um anjo aparece. E um anjo mostra para ela a água onde estava, manda ela tomar e manda ela caminhar, porque diz que o menino não vai morrer, porque ele também será pai de multidões, etc. e tal, tudo. Mas pela primeira vez na Bíblia é citada a palavra deserto. Então, aonde ela para o menino morrer e ela chora, é deserto. Significa que toda vez que deserto é citado na Bíblia, é lugar de choro e de morte. Então, a lei da primeira citação vai estar sempre mostrando que existem princípios que norteiam o que vem depois. Por isso que quando Deus faz pela primeira vez uma promessa, essa promessa norteia tudo que vai vir depois. E como a promessa de Deus, segundo Hebreus, está estabelecida em duas coisas. Primeiro, juramento pela qual não pode ser quebrado, e Deus que não pode mentir, a promessa tem que se cumprir. Mas não são essas promessas que você vai estar bem, que você pode não estar. Promessa que você vai ter aquele maridão dos sonhos, pode não ter. Ao invés de ter um maridão dos sonhos, pode ter. Imagina, Deus ter prometido para Leonor o maridão dos sonhos, aí ela casa comigo, ela vai dizer que Deus é mentiroso. Não é bem assim. Então, promessas, elas são condicionadas à obediência, a um monte de coisa. A promessa não é condicionada a você, porque quem fez a promessa foi Deus. Então Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando Eva e Adão pecam, Deus vai dizer em Gênesis 3,15 assim: porém inimizade entre ti, que é a serpente, que Apocalipse vai dizer que está representada pelo diabo, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E quando ele diz o seu descendente, ele não está se referindo a toda a humanidade, mas aquele que iria ferir a cabeça da serpente iria ser ferido no calcanhar. Ou seja, a promessa está sobre aquele que venceria o diabo, venceria a morte e colocaria a serpente debaixo dos nossos
pés. Então, o princípio da promessa é: há uma promessa de salvamento, há uma promessa de Salvador, há uma promessa de restauração do que foi quebrado no Éden. Essa é a promessa. Por isso que José não passa por tudo aquilo, porque ia ser o cara mais importante do Egito. Nem Abraão passa a ter uma vida de peregrino no deserto, Hebreus capítulo 11, por causa de que ele seria pai de um menino. É muito pouco atirar para matar uma formiga com uma bazuca, com um tanque de guerra, que é a promessa de Deus, em cima de uma formiga, que é o meu sonho. É muito pouco. Por isso que a gente precisa entender que quando Hebreus capítulo 11, versículos 24, 25 e 26, diz que Moisés deixou os prazeres transitórios, os tesouros do Egito, a herança do trono de Faraó, deixou de ser filho da filha de Faraó, deixou tudo isso. O texto de Hebreus vai dizer: porque ele contemplou o que estava além, depois da sua vida. Então ele disse: todos os poderes desse mundo são transitórios, acaba, passa, desaparece, morre. Daqui a pouco, sabe aquela pessoa mais importante que você conhece? Vira retrato de parede. Tudo é transitório. Então Moisés diz assim: de que me adianta ter um trono que depois deixa de ser meu? Um palácio que o tempo vai virar em ruínas. Súditos que vão morrer também. Ele disse: tudo isso, Hebreus 11, 24, deixou os prazeres transitórios desse mundo, porque contemplou o galardão que ele receberia pós-vida. Então, a gente precisa entender que nós estamos o tempo todo olhando para as coisas no aqui e agora, e achando que Deus tem compromisso com essas promessas, e Ele não tem. Se não for eu que estivesse pregando aqui, era outro. Aí o camarada fala assim: eu estou aqui porque Deus prometeu, Deus é fiel. Se não fosse eu, era outro. Porque esse tipo de promessa, ela é efêmera, ela é transitória, ela é condicionada. Por isso que quando eu olho para a promessa, essa não é absolutamente condicionada a nada. Por isso que a gente diz que nós somos salvos pela graça. Porque ela não é condicionada. Jesus está falando sobre essa promessa. E em João, no capítulo 14, no versículo 1, ele vai dizer assim: não fiquem perturbados, não deixem o coração de vocês ficarem tristes, angustiados, perturbados, sofrendo, choroso, sem vontade. Não se turbe o vosso coração. Não fique com crise de ansiedade, tristeza na alma, não fique.
E aí alguém pergunta, como? Aí ele fala, creia em Deus, creia também em mim. E aí agora ele vai dizer o motivo, a motivação. Ele fala assim, versículo seguinte: na casa de meu pai, olha que coisa tremenda, eu não vou para o céu para ser vizinho de Deus, eu vou para o céu para morar na casa de Deus. Na casa de meu pai há muitos quartos, é a ideia da morada, há muitos quartos. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas eu estou dizendo porque eu sei, eu vim de lá, pô. Tem muitos quartos. E eu estou voltando porque eu vou arrumar os quartos. Vou botar linguagem de hoje. Vou arrumar as camas, botar um aromatizante, organizar o banheiro, botar creme dental, deixar tudo bonitinho, deixar o quarto tinindo. Vai ter até frigobar com a aguinha lá para você. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu estou indo para preparar esse lugar. Mas eu estou indo. E quando eu for preparar esse lugar, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu vou preparar esse lugar e eu voltarei. Aí eu volto e levo vocês comigo. Só que tem um detalhe, você deixa de ser visitante nesse lugar. Porque ele diz, eu recebo vocês lá para ficar comigo mesmo lá nesse lugar. Porque aonde eu vou estar, vocês também vão morar. Versículo seguinte. E vocês sabem o caminho para seguir. Vocês sabem o que tem que fazer. Aí Tomé vem com a pergunta. Senhor, dá licença. Nós não sabemos para onde tu vais. Observe que a ideia dele é lugar físico. E como é que a gente vai saber para a gente pegar esse caminho, para chegar lá onde tu está? Então Jesus vai dizer para ele, Tomé, eu já vi que você andando 3 anos comigo não entendeu nada. É o seguinte, o caminho sou eu. O que eu estou dizendo é verdade. E o lugar se chama vida. Se você não entender isso, você não vai estar onde o Pai está. Porque para você estar onde o Pai está, você tem que andar em mim, viver pela verdade, pelas leis, que também sou eu, e ter em você o que eu sou, vida. De fato, Tomé não entendeu. E além de não ter entendido, até hoje a igreja não entende. Porque, para a igreja, Deus é responsável pelo teu emprego, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua saúde. Deus é responsável pelo teu dinheiro. Deus, Ele se torna o Deus das tuas coisas. E essa nunca foi a promessa. Nunca foi. A promessa é outra coisa. Por isso que a gente precisa ter a compreensão, e por isso que quando eu compreendo o que é a promessa de Deus, eu compreendo o que João, em sua carta de 1 João, no capítulo 2, no verso 25, vai dizer. Quando eu entendo o que ele diz assim, 1 João 2, 25. 1 João 2, 25. 1 João 2, 25. E ele diz assim, esta é a promessa. Promessa que ele mesmo fez. Qual é? A vida eterna.
Essa é a promessa. Por isso que por isso que Jesus vai dizer que no mundo nós temos aflições, mas Ele venceu o mundo. Por quê? Porque o que nos motiva não são as coisas dessa terra. Por isso que o crente, ele tem que ser diferente. Sem emprego, ele está dando glória a Deus. Sem trabalho, está dando glória a Deus. Uma das pessoas que ele ama, ele perdeu. Ele não fala morreu, acabou. Ele diz dormiu no Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que existe uma promessa que Ele mesmo fez, e essa promessa não tem a ver com o que eu tenho, com o que eu sou, com aonde eu estou, com o que eu posso, se eu sou pastor, membro evangelista, Zezinho, Joãozinho, Filipinho, não tem a ver com nada dessas coisas que nós na terra damos valor, não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem. Deus não tem compromisso com os nossos pseudos sonhos que chamamos de promessa. Deus tem só compromisso com uma coisa, com a sua promessa. E a promessa dele é essa que ele mesmo fez. Eu garanto a vocês uma coisa chamada vida eterna. Essa é a vida. Essa é a promessa. Olha o que é que Paulo diz sobre nós, igreja. Efésios 1:1. Efésios 1:1. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês moram aí em Éfeso, mas vocês não são daí. Vocês vivem por aí. Aquele em é fazer parte. Vocês fazem parte de Cristo Jesus. Vocês estão aí provisoriamente. Por isso que Hebreus capítulo 11 vai dizer, eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, eles eram passageiros, porque eles passaram por ali, porque a promessa de Deus é morar com Ele, é vida eterna, é para sempre. Não é aquela casa que perde, não é aquele apartamento que é levado, não é aquela decoração que fica velha, não é aquela cortina que cai de moda. Essas coisas passam, elas são transitórias, elas são passageiras. Eu não posso achar que Deus está limitado a fazer uma promessa. Olha, eu vou te dar um casarão. Esse casarão vai virar depois pedra, entulho. Esse casarão vai virar como que chama? Metralha, sabe? Recentemente eu fui numa casa que está toda velha, caindo aos pedaços, e nós entramos na casa e ficamos, esta casa deve ter sido bonita. Ela foi construída em 1950, mas o piso era de mármore, sabe? O piso todo de mármore, até a calçada era de mármore, a entrada tinha um portal gigantesco, linda a casa. Mas eles abandonaram a casa, e aí veio a galera e levou o telhado, a chuva entrou, destruiu toda a parte elétrica, todas as paredes. A única coisa que não destruiu é aquele mármore, né, porque é pedra, mas tem lama misturado, tem resto de madeira em cima, você nem consegue perceber a beleza do lugar. E a gente olhou e disse, uau, esta casa um dia foi muito bonita. Sim, ela foi, e os vizinhos disseram, era a casa mais bonita da rua, mas agora ela
é entulho, ela vai ser demolida, aquele mármore vai virar lixo, porque tudo que nós construímos aqui é lixo. Deus não nos tem garantia nem promete nada nesta terra, mas Ele diz: eu dou a vocês a vida eterna. Lá o cupim não rói, lá a praga não rói, lá, olha, pode ter certeza, ladrão não rouba. Sabe, essa casa tinha um portão lindo. Alguém disse assim: aqui havia um portão que o dono mandou fazer. Ele era todo de ferro, esculpido na mão, uma das coisas mais lindas dessa rua. E cadê o portão? Levaram. Roubaram o portão, roubaram. Jesus disse: lá o ladrão não rouba, lá a praga não pega, lá o cupim não rói, lá não tem taxação de governo, lá você não vai perder para o banco, lá não vai haver isso. Por quê? Porque eu fiz a você uma promessa. As pessoas estão confundindo a promessa. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo de número 15. Paulo vai dizer em Gálatas 3,15 assim. Ele vai dizer, olha só, irmãos, eu quero falar a vocês como homem. Ele vai dizer, deixa eu apelar para vocês, para o raciocínio lógico, o raciocínio humano. Eu quero falar com vocês sobre esse raciocínio humano. Vê se tu consegue compreender. E ele continua: ainda que uma aliança, um contrato, uma escritura, seja meramente humana, mas uma vez ratificada, ou seja, confirmada, ninguém consegue revogar ou mudar a escritura. Sabe a escritura daquela casa? Depois de feita, selada, registrada no cartório de títulos e documentos, ele está dizendo, não tem mais como voltar atrás, tem que fazer uma nova escritura, mas aquela dali está selada. Ele vai dizer, pense comigo, se uma escritura humana não consegue ser mudada, eu quero que você pense, versículo de número 16, e a promessa que Deus fez? E a promessa que foram feitas a Abraão? Agora ele vai dizer a Abraão, e ele vai dizer, e ao seu, olha o que está escrito aí, ao seu descendente. Ele vai dizer, é uma promessa. Agora olha o que ele vai dizer, não diz aos descendentes, como se falando a muitos, mas a promessa de Deus foi a um só. Então qual foi a promessa de Deus? Paulo vai dizer, quando ele diz ao teu descendente, ele está dizendo que toda promessa se refere a Cristo. Então essa história não é sobre nós, não é sobre o nosso emprego, não é sobre a nossa proteção contra a Covid, não é sobre os nossos casamentos, famílias e filhos, mas toda promessa de Deus é sobre Cristo. E Paulo vai dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós estamos o tempo todo preocupados com coisas. Nós estamos o tempo todo preocupados com situações. Olha o que é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer. Versículo de número 33. Por meio da fé, estes homens venceram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra,
puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram até torturados e não aceitaram resgate porque queriam obter uma ressurreição superior. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, se vestiram de pele de ovelhas e de cabras, eram pessoas necessitadas, aflitas, maltratadas, homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram antes errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, viviam aí pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho da sua fé. Todos esses obtiveram bom testemunho, por sua fé, porém, não obtiveram, contudo, o que? A concretização da promessa. Eles não chegaram à promessa, porque Cristo ainda não havia nascido. Mas havia uma promessa de Deus. Uma promessa. Por isso que a gente precisa entender que a igreja não pode estar ligada a coisas. Nós estamos o tempo todo ligando a nossa fé, a nossa cristandade, a nossa religiosidade a coisas. Igreja é essencial, igreja não é essencial. Igreja é essencial, igreja não é essencial. Aí a gente diz que é um jogo político, que estão querendo acabar com a igreja como se pudesse. Aí a gente fica o tempo todo ligando a igreja a coisas. A gente está o tempo todo com a nossa mente aqui. E aí a gente vem agora com esse papo, quem tem promessa de Deus não morre. Que promessa? Morre sim. E morre de morte morrida. E morre bem. Por quê, pastor? Porque morre. A gente precisa entender que não é essa a promessa. A promessa que ele nos fez, olha o que é que Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 35. O escritor aos Hebreus vai dizer, por favor, não abandones a vossa confiança. Não deixem de crer, porque tem um galardão esperando vocês. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverar, para quê? Para que vocês, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a... Perseverem, perseverem, perseverem. Pastor, está faltando isso. Oh meu filho, essa coisa dinheiro compra, o que não compra é vida eterna. Pastor, está faltando aquilo. Oh meu filho, essa coisa está faltando hoje, amanhã não vai faltar. Antes tu tinha, agora tu não tinha, amanhã tu vai ter. Esquece essa parada aí. Isso faz parte da vida, meu filho. Essas coisas, dinheiro, aquele amigo, aquela pessoa, a família, essas coisas, tudo se arruma, tudo dá para se ajeitar. Pastor, e se não ajeitar? Não tem problema, mas uma coisa é certa, ele fez uma promessa, é céu, 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 céu. A igreja segue caminhando, a igreja segue marchando, a igreja segue crendo, a igreja continua acreditando, Jesus é o nosso céu. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 37. Com efeito, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Pastor, eu creio. Crê, meu filho? Então vamos para o 38. Todavia, o meu justo viverá pela... E se ele retroceder, ou seja, deixar de crer nisso, nele não haverá alegria. A nossa alegria existe por causa de Apocalipse capítulo de número 21. A nossa alegria não é as coisas que podemos ter. A nossa alegria não é as viagens que não fazemos, os filhos que não tivemos,
os casamentos que não fizemos, os carros que não compramos, as casas que não moramos, as posições que não tivemos, os títulos que não alcançamos, os graus que não colamos. A nossa alegria não é estas coisas. Por isso que Apocalipse capítulo 21 está escrito assim, versículo de número 3. Então eu ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo: eis aí a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, e na casa de Deus estão os homens lá, e Deus vai morar com eles, e eles serão o povo de Deus. Versículo 4: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez você não entendeu, ele não está falando aqui tereis choro, tereis angústia, tereis sofrimento, tereis tristeza, terão percas, terão desilusões, terão depressões, terão acusações, terão perseguições. Aqui é terra. E lá, eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas lá já passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eu faço nova todas as coisas. E ele ainda diz para João: escreve aí. João disse: pode falar. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: chegou, tudo está feito, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. E quem tem sede, aqui eu darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. E sabe como é que termina? Eu serei para sempre o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem está pensando aqui só vai colher tristeza, porque a promessa de Deus não é sobre esse tempo, sobre estas coisas, sobre este lugar, sobre aquilo que nós podemos ter ou possuir. A promessa de Deus é sobre um lugar aonde não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá desilusão, não haverá sofrimento, não haverá Covid, não haverá roubo nos hospitais, não haverá trapaça nas vacinas, não haverá quebra da bolsa, não haverá economia falida, não haverá aumento de moeda, não haverá perca de emprego. Por quê, pastor? Porque ele prometeu. Ele disse: eu vou, mas vou voltar. Eu vou, mas vou voltar. Tem que ser fiel, tem que ser crente, tem que andar em santidade, tem que continuar crendo. Eu vou, mas vou voltar. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa. Tendo ou não tendo, a promessa não depende disso. Sendo ou não sendo, a promessa não depende disso. Deus era muito pobre se Ele te salvasse só para te dar o status quo de alguém importante. Isso até uma boa agência de mídia social hoje pode te dar. Tu compra até seguidores.
e pode pagar para o pessoal ficar dizendo lá na rede social que tu é lindo. Porque estas coisas se conquistam aqui, estas coisas se tem aqui, mas sentar no trono com Ele, alcançar a vida eterna, entender que esta vida não tem sentido se não for para viver para sempre com Ele. Eu não sou um derrotado porque eu perdi amigos. Eu não sou um derrotado porque eu não alcancei os meus sonhos. Eu me torno um derrotado. Jesus vai dizer, Paulo vai escrever, Hebreus vai ratificar, quando eu não entendo o que é vida eterna, quando eu não entendo o que é céu, eu me torno um derrotado. Não é porque eu perdi coisas aqui, porque senão o Bill Gates lá com os seus milhões seria um homem de Deus. Mas se ele não aceitar Jesus, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Enquanto que um pobre, que na pandemia pode ter perdido o emprego, perdido a mãe que tanto ama, não tem casa, não pode fazer uma festa, ninguém lembra dele ou dela no dia do aniversário. Ele está naquela mesma condição daquele mendigo que está pedindo as migalhas que caem da mesa de Lázaro, cheio de feridas, com um anjo lambendo, com um cachorro lambendo as suas feridas. Que Deus é esse que deixa aquele homem com um cachorro lambendo as feridas dele? As pessoas estão fazendo de Deus negócio. Deus não é negócio. Deus não é investidor da bolsa. Deus não tem a ver com a nossa vida aqui e agora. Isso é muito pouco para Deus. Pastor, e Deus pode fazer até muito mais, irmão. Pedro andou sobre as águas, a multidão comeu do peixe e do pão que ele multiplicou. Bartimeu teve vista, o meu filho foi curado. Quantos milagres nós podemos contar todos os dias, mas não é sobre isso o Evangelho. Não é sobre coisas o Evangelho. E quando aquele mendigo morre, a Bíblia diz que os anjos levam ele até a presença de Deus, e ele está no seio de Abraão. E o rico diz: oh Abraão, pede para que ele toque um pouquinho dessa água, bota aqui. Não, você viveu bem lá. Não, o papo aqui é outro. Céu não tem a ver com terra, porque terra não tem a ver com o céu. Não, mas deixa eu te fazer um pedido. Deixa eu ir lá para falar para meus irmãos. O tempo de evangelização acabou. Mas se eu for, eles vão acreditar. Deveriam ter acreditado antes. Você não consegue entender. Desde Gênesis, Deus disse: a vida que o diabo roubou, eu prometo, virá um que vai devolver a vocês. Eu prometo a vida eterna. Eu prometo que você vai habitar comigo. Eu prometo. Ah, mas Senhor, o Senhor sabe onde eu moro? Eu estou pouco me lixando aonde você mora. Eu sei para onde você vai. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou
enquanto nós acharmos que as coisas de Deus têm a ver com essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós só estamos crendo em coisas que acabam e coisas que perecem. Nós não fomos salvos para conquistar aqui. Isso, um bom emprego, isso, alguém que indique, isso, aquele curso, aquela grande chance e oportunidade que pode calhar na tua vida. Não. Eu não posso achar que toda a minha vida se limita ao que eu fui ou ao que eu preciso ser. Não pode ser. Eu não posso ser lembrado pelo que eu conquistei, e quem não conquistou nada não será lembrado. Não. Não. Abraão entendia, o céu é muito mais. José, quando está morrendo, ele reúne seus irmãos e diz assim: olha, eu quero que vocês peguem os meus ossos quando eu morrer e levem ele daqui. Último capítulo de Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 22. Eu quero que você pegue os meus ossos e transporte ele daqui. E José vai dizer: eu até pensei que Deus tinha feito alguma coisa por mim, mas não foi por causa de mim que Deus fez. Eu não fui trazido lá da casa do meu pai para o Egito por minha causa, não, foi por causa de vocês. Mas também não é por causa de vocês, é por causa de uma promessa. Então ele vai dizer: olha, pega os meus ossos e tira daqui, leva embora, sepulta onde vocês vão, porque Deus vai dar a vocês uma terra, então vocês sepultem lá. Porque Deus, Ele vai dizer: certamente vos visitará. José enxergou o Emanuel. Por isso que quiseram apedrejar Jesus, quando Jesus disse: sabe Abraão? Sei, vocês acham que Abraão saiu da casa dele, peregrinou por essa terra, morreu nessa terra, por causa de quê? Ele vai dizer: Abraão viu o meu dia. E o pessoal diz assim: ele está louco. Quantos anos ele tem? Sabe quantos anos Abraão já morreu? Não, é porque nenhum desses homens peregrinou por causa de coisas. Todos eles acreditavam que ele vinha e que o céu seria deles. Eles olharam para o que vinha depois sobre o céu: vida eterna, vida eterna. Saia daqui nesta manhã dizendo: a única coisa que me interessa, só uma, vida eterna. Por isso que a canção diz: Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Nessa manhã, tarde, noite, sei lá que horas, estou perdido aqui. Se você deseja entregar a vida a Jesus Cristo, para começar um tempo novo, chegou a sua hora. Porque não há outra forma para ir para lá, senão através de Jesus. Não há outra verdade a ser abraçada a não ser Jesus, e não há outra vida que nos é oferecida a não ser Jesus. Se você deseja, se você em casa deseja, coloque o seu nome aí,
aí mesmo nesse mural do YouTube, o pessoal vai entrar em contato com você. Coloque o seu telefone. Nós queremos contactar com você. Se você deseja neste culto entregar a vida a Jesus, feche os seus olhos. Pai, eu oro agora por essas pessoas que em casa e aqui, no trabalho e aqui, aonde estiverem, no celular, na televisão, no computador, Pai, que o Senhor possa tocar nelas e que elas se rendam ao Senhor, porque Tu és a nossa esperança, a nossa promessa, a nossa vida. Há alguém que deseja entregar a vida a Jesus e que possa nesse momento dizer: eu quero a vida eterna. Pai, toca nessa pessoa e traz ela para que possamos abraçá-la. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Alguém que deseja entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você, quero te abraçar, eu quero dizer: vamos juntos chegar no céu. Há alguém? Se não há, que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse culto. Que a Tua boa mão seja conosco. Leva-nos em paz para as nossas casas e que tenhamos uma semana abençoada. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: Ele